Então vamos aqui a esse que é um livro com vários conselhos, tá? E aqui conselhos do homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra, Eclesiastes, escrito aqui por Salomão. E eu quero te convidar a ir ao capítulo 9, os versos 1 e 2, tá bem? Eclesiastes 9, versos 1 e 2. Bom dia, Fátima, Francisco, você que está nos acompanhando aí na plataforma do YouTube. Maria das Graças, Deus abençoe você, tá? E atenda aí o teu pedido, tá bem? Simone, seja muito bem-vinda aqui todos. Aqui ele escreve o seguinte: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem e até o amor e o ódio delas. Eu quero dar ênfase agora nesse final do verso 1 e o verso 2. O final diz assim: ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. E ele continua dizendo: pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com o que é bom e com o que é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. Salomão aqui, então, ele chega à conclusão que nós não sabemos nada do que vai acontecer com relação ao nosso futuro. Nós fazemos planos, mas nem sempre os nossos planos dão certos. Às vezes você planeja uma viagem, e eu creio que já aconteceu com você, e quando você levanta pela manhã, está tudo preparado, quem sabe alguém aqui faz como eu aqui, né? Gosta de sair de madrugada, então geralmente o carro já fica tudo arrumado, coloca as malas todas no lugar, deixa tudo prontinho, mas quando você vai sair pela manhã, você dá a partida e o carro não funciona. Arriou a bateria, deu algum problema mecânico, o pneu está furado. Então, às vezes, as coisas acontecem de forma diferente do que nós planejamos. A grande verdade, queridos, é que a vida é incerta. A vida é incerta. E muitas vezes nós somos vítimas dessas incertezas da vida. Uma viagem que você tinha planejado e de repente você tem que mudar o plano. Às vezes está tudo certo. Nas últimas férias agora, nós havíamos planejado aqui, nós iríamos para Caraguatatuba, né? Ali um local gostoso, estava tudo certinho, mas de repente no meio da viagem o carro deu um problema. E agora o dinheiro que eu tinha planejado ali para a nossa viagem, nós tivemos que gastar ali no conserto do carro. E aí ficou o plano, a gente fala, né? Foi por água abaixo, não deu certo. Tivemos que mudar o plano, né? Então, isso acontece na nossa vida. Nem sempre você trata as pessoas bem e você é bem tratado por elas. Não sei se já aconteceu com você, às vezes você dá um bom dia e você não recebe de volta. Você dá um sorriso e às vezes você recebe de volta uma carranca, né? Então, às vezes acontece isso. Nem sempre aquele que faz um bom trabalho, ele é reconhecido. Às vezes você é um funcionário exemplar, está dando o seu melhor, está fazendo um excelente trabalho, mas de repente a promoção vem para o outro. Nem sempre aquele aluno, né, que é ali, podemos dizer assim, que estuda mais, tira a melhor nota. Às vezes você fica até intrigado, porque quem sabe você tem um colega que parece que você não vê o esforço tanto dele, não vê ele estudando tanto, e de repente no dia lá da prova ele tira uma nota melhor do que a sua. Nem sempre, queridos, aquele que é o mais veloz é o que vence a corrida. Nós estamos aí nesse momento de Olimpíadas, né? E quantas vezes é surpreendido? Às vezes você tem ali um favorito a ganhar a medalha, mas nós temos até no esporte, usam um nome para isso, diz assim, olha, às vezes dá zebra. Talvez aquele que era o favorito, ele perde para um outro que eles não estavam esperando.
no nosso caso aqui, o Brasil, né? Muitas vezes algumas medalhas que nós consideramos assim, olha, essa medalha aqui é certeza, esse atleta vai conseguir essa medalha na natação, esse aqui vai conseguir essa medalha no atletismo, mas nem sempre dá certo, nem sempre o favorito ganha. Nem sempre nós, aquele ditado, você já deve ter ouvido o ditado que fala assim, olha, quando se fecha uma porta, abre uma janela. Mas às vezes não acontece isso. Às vezes os planos, né? Tudo estava planejadinho, estava tudo dando certinho ali, estava tudo encaminhando, mas de repente as coisas mudam. Eu me lembro, por exemplo, eu fazia teologia no NASP, comecei a teologia no NASP ali no ano de 2007, e estudei lá 2007, né? 2008 e 2009, apesar de ter trancado um semestre, mas estava comportando e havia feito planos ali para mudar a faculdade, sair de São Paulo e ir para Bahia, porque eu havia olhado questão do custo de vida e eu estava tendo dificuldade com a esposa, dois filhos pequenos e ali em São Paulo o custo de vida um pouco alto e nós fizemos um plano, olha, vamos para a Bahia para o custo de vida ficar mais baixo. Mas, queridos, quando eu cheguei lá, eu cheguei, já tinha passado aquele primeiro momento, então não consegui uma casa próxima ao colégio e acabei tendo que alugar uma casa um pouco com valor mais alto do que a que eu morava. Então, assim, olha, as coisas começaram a dar errado. Eu tive que ficar mais um ano no colégio e sempre eu questionava a Deus, Senhor, por que está tudo dando errado? Então, nem sempre, quando fecha uma porta, abre uma janela. Às vezes não é isso que acontece, às vezes fecha a porta e fecha a janela. Por isso, parece que Salomão aqui, ele está azedo, porque parece que as coisas elas não estavam dando certo, não estavam funcionando. Então, aí você pode dizer, pastor, mas espera aí, né? Você está trazendo uma mensagem aqui para a gente essa manhã, e a tua mensagem é que a vida é incerta, que as coisas não podem dar errado, que de repente você às vezes se assusta, porque aquela pessoa que cuida tanto da saúde, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos cuidar, queridos. Mas às vezes acontece que aquela pessoa que cuida tanto da sua saúde, ela é afligida por uma doença. E o outro que parece ali viver uma vida desregada, ele não está nem aí, come qualquer coisa, qualquer hora, e aí parece que ele tem uma saúde melhor do que aquele que cuida. Como isso pode acontecer? A vida, ela é incerta. E o que Salomão ainda diz, ele fala o seguinte: olha, ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro. E ele fala: olha, isso aí não faz diferença, porque você não pode, apesar de mais adiante ele mesmo dizer que nós devemos planejar, mas ele diz assim: olha, nem sempre os planos vão dar certo. Nem sempre os planos vão dar certo. Às vezes sai melhor, até tem um ditado, né? Às vezes sai melhor do que a encomenda. Mas às vezes, queridos, a coisa sai muito diferente daquilo que você havia sonhado, daquilo que você havia planejado. Então, como cristãos, qual deve ser a nossa atitude diante das incertezas da vida? Sabendo que, como ele mesmo diz, né, que a chuva, a própria palavra vai dizer que a chuva cai para maus e também cai para bons. Fica doente o bonzinho e fica doente aquele que é mau. É lógico que nós também colhemos aquilo que nós plantamos, mas a incerteza, ela faz parte da vida. A incerteza faz parte da vida, tá tudo planejado aqui, nós temos a reunião e muitas vezes aqui já aconteceu, tá tudo certinho, tudo planejado, de repente falta energia para alguém que estava combinado de que daria o testemunho, e agora, como que nós vamos fazer? Então, a incerteza faz parte do viver. Qual deve ser a nossa atitude? Então, eu vou seguir aqui as orientações da própria palavra através desse sábio homem Salomão. Isso mesmo, aqui a Mariceles está nos lembrando aqui, né? Ainda assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um fato, né? Deus é o único capaz de transformar aquilo. Já nós tivemos um sermão, não me lembro agora quem pregou aqui na sala 57, né? Mas ele pregou sobre isso, né? Que Deus é o único que é capaz de transformar aquilo que aparentemente é uma maldição, Deus consegue transformar em uma bênção. Deus faz isso. Mas eu quero trazer aqui alguns conselhos
para nós colocarmos em prática na nossa vida, sabendo que a vida é incerta. O primeiro deles é o verso, aqui no capítulo 9, os versos 5 e 6. Olha o que Salomão diz. Capítulo 9 de Eclesiastes, os versos 5 e 6. Ele diz assim: Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Então, aqui o primeiro conselho que Salomão está dando é o seguinte: aprenda a viver. Viva, queridos. Abrace as pessoas que estão perto de você. Aproveite o momento. Aquilo que você, às vezes a gente tem vontade, e eu falo que Deus incomoda, né? Olha, ligue para alguém. Se Deus incomodou você, ligue para essa pessoa. Fale para as pessoas que você ama. Dê um abraço em quem está perto de você. Deu vontade de comer algo. Faça isso. Aproveite a vida. Quantas pessoas elas deixam de aproveitar um passeio? Eu falo para alguns dos meus irmãos aqui e reforço aqui com vocês. Muitas vezes nós temos familiares, pessoas que estão distantes de nós, né? E às vezes a gente fica pensando, eu queria ir lá visitar tal pessoa, estar com ela, mas eu não tenho a roupa adequada, eu não tenho sapato, eu não tenho dinheiro suficiente. E aí alguém morre e nós arrumamos dinheiro e vamos até lá para estar. E eu fico imaginando, não que seja errado estar com a família na hora que perdemos alguém que nós amamos, na hora da morte, queridos, mas e os momentos de alegria? E aí agora você não fica pensando, morreu alguém, a gente não fica lá, não sei que roupa que eu vou, que calçado, minha unha não está feita certinho ali, meu cabelo não está cortado da maneira correta, e aí nós arrumamos. Só que agora a gente fica pensando, por que que eu não tive com ela, ao lado dela, para abraçar? Agora você não pode mais abraçar, você não pode estar junto. Uma das coisas que eu agradeço muito a Deus foi porque eu fiquei por conta da faculdade de teologia, eu fiquei 6 anos assim, eu só encontrava minha mãe durante o período de férias e tinha que ser rápido, porque eu tinha que passar lá com ela um pouco tempo, porque tinha que correr para comportar, para arrumar dinheiro, né, para ajudar ali. Eu louvo a Deus pela minha família, pela igreja que se uniu, me ajudou ali para que eu me formasse e me tornasse um pastor, mas Deus me deu privilégios logo que eu saí da faculdade. Nos 2 primeiros anos, eu servi a igreja no distrito de Jussara. Um abraço aí para os irmãos do distrito de Jussara. E aí, depois desses 2 primeiros anos ali, naquele primeiro momento, a igreja eu seria transferido e eu vim para a cidade de Rio Verde, que é a minha cidade natal. Eu confesso aqui a vocês que no primeiro momento, quando chegou aquela questão da transferência, não me agradou muito a ideia. Eu estava me acostumando ali, era pouco tempo, estava amando estar ali com aqueles irmãos de Jussara, e Deus estava abençoando o nosso trabalho ali, e a gente estava com alguns sonhos e estávamos realizando alguns deles, né? Pastor Abidoral teve conosco lá, os irmãos de Aruanã tinham vontade, pastor, lá tem uma temporada de férias ali no Araguaia, e os irmãos falaram, pastor, a gente tem vontade de trazer o pessoal para cá, fazer um encontro aqui da igreja, e aí nós planejamos e fizemos ali o luau, né? A gente chamou de luau, quero levar os irmãos para a beira do Araguaia, ver o nascer do sol ali, que coisa extraordinária. E aí, de repente, chegou a notícia: olha, você vai ser transferido. Você está indo para Rio Verde. Foi maravilhoso estar com os irmãos ali, mas no primeiro momento achei aquilo ruim. Mas, queridos, depois eu fui descobrir que foi uma das maiores bênçãos que Deus fez na minha vida. Porque quando eu mudei para Rio Verde, eu tive o privilégio de ser o pastor da minha mãe. E eu não sabia que aquele seria o último ano de vida dela. E olha, eu nunca vivi momentos assim tão intensos com ela como naquele último ano.
porque além de filho, eu era pastor. Era até engraçado, porque às vezes ela me ligava, ela dizia assim: Olha, hoje eu não quero conversar com o meu filho, eu quero conversar com o meu pastor. E aí a gente conversava e fazia planos ali para a igreja. E aí ela, segunda é a folga do pastor, ela já sabia e ela dizia assim: Olha, agora eu estou precisando do meu filho, tá de folga, vem aqui me buscar. E vinha, buscava ela lá na fazenda, levava para o mercado, né? E falar que coisa de filho, né? E eu me lembro que às vezes ela saía do mercado quando ela fazia compra, e eu ainda gosto muito desse negócio de jujuba, essas coisas de criança mesmo. Quem anda comigo no carro, meu carro fica cheio de balinha, gosto desse negócio. Eu sei que isso não é tão saudável assim, né? Mas quando eu posso, eu procuro essa sem açúcar, né? Mas eu gosto disso e minha mãe trazia para mim. Acho que ela esquecia que eu tinha crescido, né? Eu já. E aí ela trazia aquelas jujuba, aquela. A forma dela de agradar, né? E filho, queridos, e eu não sabia que era o último ano de vida da minha mãe, mas Deus me deu o privilégio de passar esse último ano ali, muito perto dela. Que momentos extraordinários nós vivemos ali. Quando eu tirava folga, que eu ia lá para o sítio, né? Lá onde ela morava lá, e aí eu mexia lá nos canteiros, na terra, gostava daquilo ali, fazer caldo de cana, ela preparava pão de queijo, né? Que coisa extraordinária. Então, eu quero dizer para você o seguinte: Deus sabia. Eu não sabia, mas Deus sabia do que iria acontecer e Ele me deu essa oportunidade. E eu sou grato a Deus porque eu aproveitei. E o dia que eu vi a minha mãe ali, né, sem vida, eu tive no meu coração essa gratidão. Eu disse para Deus: Senhor, obrigado pelos momentos que eu aproveitei ao lado dela. E aqui Salomão está dizendo: filho, aproveita a vida, aproveita. Você tem teus pais ainda com vida, aproveita, abraça eles, liga para eles, procura estar perto deles. Você tem os seus filhos, né? Eu estou assustado aqui em casa porque esses dias eu tinha duas crianças, agora eu tenho dois rapazes, um com 18 anos, outro com 16. E eu brinco com eles assim: olha, não importa a idade de vocês, aonde vocês estiverem, eu vou chegar, vou abraçar vocês, vou beijar vocês. Eu preciso aproveitar, queridos, porque eu não sei até quando eu vou tê-los, ou até quando eles me terão. Então aqui Salomão está dando conselho e diz assim: olha, a vida é incerta, ela é insegura, então aproveita. É lógico que eu estou falando aqui para um grupo de pessoas cristãs, pessoas que amam e temem a Deus, aí nós vamos aproveitá-la no temor do Senhor. Mas aproveita, viva verdadeiramente. Saia às vezes de casa, como aqui esse livrinho, né, do Pequeno Manual. Brinque com as suas crianças. Você aí que é avô, já tem privilégio de ter os seus netos, brinque com eles. Aproveite. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Aproveite. Viva. É isso que Salomão está dizendo aqui. O segundo conselho dele para nós, os cristãos, eu acho esse conselho extraordinário. Olha o que diz o verso 7. Então, o primeiro é: aproveite a vida. Aproveite ela, queridos. Alguns de nós aqui, né? Eu esse ano já estou completando 50 anos, né? Então, alguns já têm mais experiência do que eu, mas aproveite ela. Viva verdadeiramente, né? Saia, cumprimente aí, converse com seus vizinhos. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que a gente está fechado. Muitos de nós vamos para a igreja e não aproveitamos o convívio dos nossos irmãos, queridos. Aproveite, aproveite os irmãos que você tem. Abrace eles, esteja perto, marque almoço junto com essas pessoas. Pastor Ivaí, né? Aquela ideia de fazer um piquenique, como é gostoso. Marque ali um momento com as famílias, encontre. Esse é o conselho, é o primeiro conselho dele. O segundo, que eu disse para vocês que nós, os cristãos, gostamos disso. Olha o que diz aqui o verso 7 de Eclesiastes, capítulo 9. Ele diz assim: olha, portanto, vá em frente. Coma com prazer a sua comida, beba alegremente a sua bebida, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Amados, Salomão está dizendo o seguinte: enquanto você tem vontade, eu estou falando aqui de coisas lícitas, tá bem? Eu volto a dar ênfase nisso, estou falando para um grupo de pessoas cristãs, estou falando de coisas lícitas. Nós sabemos que nos alimentos Deus separou aquilo que é lícito daquilo que não é ilícito, aquilo que nós podemos comer, aquilo que nós podemos beber. Mas, queridos, aquilo que você pode comer, Salomão está dizendo: meu filho, coma.
Aproveite, beba. Você não sabe, daqui a uns dias o teu paladar pode perder. Se tem coisa extraordinária, é poder partilhar uma refeição com quem você ama. Partilhe isso. Sabe, eu contei, quando eu cheguei ali em Uruaçu, fui na igreja de Campo Norte, um abraço para os meus irmãos aí de Campo Norte, a irmã Altina era da igreja lá de Campo Norte, né, tá acompanhando aí, e eu falei sobre quanto eu gosto desse negócio de pão de queijo, e quanto a minha mãe me agradava fazendo aquelas ameixas de queijo, e a irmã Alcira, uma bênção do Senhor, né, ela preparou, que doce maravilhoso, queridos, que coisa extraordinária, e sabe como que é bom a gente comer, né? Esses dias atrás tive até sumida aqui da sala 57, fiz uma cirurgia na boca aqui mexendo com uns dentes, e aí durante um período eu não podia comer, mas como eu estava com vontade. Nós os goianos gostamos de arroz, né? E vontade de comer arroz, mas não podia, tinha que ficar comendo aquele negócio gelado, né? Tomando sopa, porque sopa é gostoso, né? Caldo, mas é porque eu não podia mastigar durante um período. Mas como foi bom o dia que eu fui liberado e aí poder mastigar de novo, né? Comer arroz, né? E às vezes a gente fica assim, ah, tô com vontade de comer tal coisa, amado. Se você tem vontade, faça isso. Coma aquilo que você gosta. Aproveite. Você não sabe quanto tempo você tem. Por isso Salomão está dizendo, meu filho, aproveite, coma. É lógico aqui com moderação, né? Mas aproveite isso enquanto você pode apreciar, enquanto você tem paladar. Quantas pessoas eu vejo, às vezes vou conversar com pessoas no final da vida, às vezes no leito, e a pessoa diz: Olha, pastor, né? Eu queria ter aproveitado mais. Queria ter comido coisas que eu gostava. Eu brinco aqui com a minha sogra, se ela tiver aí, um abraço para ela. Às vezes eu vou para a casa dela de férias e aí ela fica brava comigo. Ela fala assim: Olha, mas tem alguma coisa aqui que já tem almoço, né? Mas aí vem um filho e fala: Pai, eu tô com vontade de comer tal coisa. Eu vou dar um jeito, vamos providenciar isso aqui para você matar a sua vontade aí, para comer aquilo que você gosta. Faça isso, é um conselho da palavra de Deus para nós. Coma, beba, faça isso, satisfaça a tua vontade. É lógico que nós temos momentos de jejuns, nós temos momentos de oração, mas partilhe refeições. Você sabe, até eu publiquei algo engraçado no Instagram, né? Convido você até que não me segue lá, acompanha lá no Instagram, Pastor Ideraldo Almeida, né? Coloquei lá no Instagram, eu falei, olha, Jesus, ele convidava os discípulos para partilhar a refeição, ele não convidava eles para ir para a academia. É lógico que a gente faz isso de uma forma de brincadeira, né? Mas, amados, como é gostoso, junta panelas na igreja, sabe, pensa no momento que eu fico preocupado. É ruim quando a igreja vai crescendo, e talvez eu estou falando para alguns aqui que você frequenta uma igreja que é grande, e uma das coisas que a gente perde são esses momentos. Como é gostoso você sentar com os teus irmãos, partilhar ali, cada um traz o seu prato ali, e você partilhar uma refeição junto com a igreja. Se você frequenta uma igreja grande, onde não tem jeito de fazer com toda a igreja, mas faça na tua classe da escola sabatina, ali com a tua classe dos adolescentes, com a classe dos juvenis, mas esses momentos eles são necessários. A Bíblia diz para nós aproveitarmos eles. Mas se você congrega em uma igreja que ainda consegue partilhar esses momentos, reunir todos, vez ou outra, faça isso. Como é bom esses momentos, e aqui a palavra de Deus diz para nós partilharmos, aproveitarmos a vida para saborearmos os alimentos, aquilo que Deus deixou para nós comermos. Um outro conselho bíblico, então, o primeiro deles é aproveite a vida, alimente-se com alegria. Aproveite esses momentos, partilhe o teu pão. Ele continua agora aconselhando, queridos. Olha o que que diz o verso 8. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Eu sei que muitas vezes as coisas dão errado. Como eu disse no início aqui, a vida é incerta, mas não vivam uma vida de amargura. Tem pessoas, queridos, que elas só sabem reclamar, lamentar, murmurar. Elas olham a vida de uma ótica negativa, uma ótica pessimista.
Não tem, eu não tô tentando lembrar que o nome tinha um desenho ali quando eu era criança, esqueci agora o nome do bichinho, que ele ficava, ó céus, ó vida, né? Há pessoas que para ele a vida é um eterno reclamar, lamentar e murmurar. Ela não consegue aproveitar, ela não consegue ser feliz, ela não consegue estar satisfeita. Me perdoe aqui o que eu vou dizer, espero não estar tocando na ferida de alguns aqui, né? Mas, queridos, há pessoas que é ruim estar perto delas. Algumas pessoas que falam, pastor, vai lá em casa, faz uma visita para mim, mas me perdoe, algumas pessoas, queridos, que eu tenho, a gente chega para visitá-las, mas a vontade é de entrar já de fato, já saindo. Porque você vai, ela só sabe reclamar. Ela reclama dos irmãos, ela reclama do sermão, ela reclama da igreja, ela reclama quando está frio, ela reclama quando está calor, ela reclama quando está chovendo, ela reclama quando não tem chuva. E aí, como que faz? E aqui agora Salomão diz: meu filho, a vida é incerta, vai acontecer coisas ruins com você, mas procure ser feliz, procure ser satisfeito. Procure olhar o lado bom das coisas, procure olhar o lado bom das pessoas. Você se relaciona com pessoas, e pessoas assim como eu e você, nós temos coisas boas e nós temos coisas ruins. Nós temos virtudes, mas também nós temos defeitos. Mas alguns de nós olhamos para as pessoas e só conseguimos enxergar o lado negativo delas, o lado ruim delas. Em nome de Jesus, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para olhar para as pessoas de maneira positiva, para olhar para as pessoas e ver o melhor de cada um delas. Alguns de nós, às vezes, vamos à igreja e alguém vai pregar e nós já falamos: ah, o sermão hoje vai ser ruim, é o fulano que está pregando. Ou, queridos, ore a Deus e peça a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a ver o melhor desta mensagem, o melhor para a minha vida, ou o melhor para a vida de alguém que está aqui. Em nome do Cristo, aqui a Bíblia diz: procure ser alguém feliz e satisfeito. Às vezes até nós nos incomodamos com pessoas que são felizes, não é? Às vezes incomoda, porque às vezes nós somos tão amargos que às vezes a felicidade do outro nos incomoda. Como que ele pode estar feliz? Como que ele pode estar sorrindo? E parece que nós, alguns assim, olha, até tem prazer em desanimar outros. Mas em nome de Jesus, que essa não seja a realidade da minha vida e da sua vida. Vamos seguir esse conselho aqui de Salomão. Procure viver feliz e satisfeito. Alguns de nós aqui, né? Tem pessoas que ela é assim, ela ora a Deus, Senhor, me arrume um trabalho. E aí, quando ela arruma o trabalho, alguns fazem até promessa, né? Senhor, o primeiro salário que eu receber, eu vou dar tudo lá na igreja como oferta de gratidão ao Senhor. E ela trabalha, no primeiro momento ali, ela está feliz, e aí depois ela começa a lamentar e reclamar. Ah, porque esse trabalho, ah, agora eu tenho que acordar cedo, ah, porque o dinheiro é pouco, ah, porque meu salário não dá. Amados. Procure ser alguém feliz e satisfeito. E você vai perceber que há até um livro sobre isso, né? Que ele fala o seguinte, que a felicidade é algo contagiante. A felicidade é algo contagiante. Você vai perceber que quando você começar a procurar ser feliz e satisfeito, você vai tornar as pessoas que estão ao seu redor também felizes e satisfeitos. Alguns nós não vamos conseguir mudar, porque como eu disse aqui, algumas pessoas, elas são amarguradas. Mas em nome do Cristo, que essa não seja a realidade na minha e na sua vida. Nós que estamos buscando a plenitude do Espírito em nós, e um dos frutos do Espírito, do Espírito, é a alegria. A alegria é fruto do Espírito. Faz parte da vida cristã. Tem aquele hino que nós cantamos no Inário Antigo, era o 219, né? Seja o coração alegre. Sempre alegre é o viver de um bom cristão. Ó, que regozijo pleno brota ali da salvação. A nossa visão é diferente, a nossa perspectiva de vida é diferente. Por isso nós podemos ser pessoas felizes. Pastor, mas e as tragédias da vida, queridos? Até quando nós perdemos alguém que nós amamos? E talvez eu estou falando para alguém que perdeu alguém que ama. A minha amiga Fran sempre está aqui na sala 57, perdeu o papai dela esses dias, né? E vem aquela tristeza, mas até a nossa maneira de encarar esses momentos é diferente, porque nós olhamos na perspectiva do reencontro, de abraçar o nosso querido mais uma vez.
Então, a nossa perspectiva ela é diferente. A alegria, não a alegria pela perda, mas a alegria do reencontro, a alegria da salvação, a alegria do privilégio de um dia estarmos juntos por toda a eternidade. Por isso, amados, celebre a vida. Um autor ele diz assim, olha, e quando der errado, quando você perder, ele diz assim, olha, não perda a lição. O que que eu aprendi com essa derrota? Ele diz assim, olha, porque se você perder a lição, você perdeu duas vezes. Então, se algo der errado, o que que eu aprendi com isso? Qual é a lição que eu estou aprendendo? Outro conselho dele aqui, ele diz assim, olha, 9, o verso 9, que talvez vai dar uma referência direta ao que eu falei no verso primeiro sobre aproveitar a vida, mas ele diz assim, olha, enquanto você viver neste mundo, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. Como eu disse, ele está meio amargurado, mas o que ele diz é assim, olha, aproveite a vida com as pessoas que você ama. Você tem a sua esposa aí do seu lado, aproveite. Beije essa mulher. Você tem o seu marido perto de você, aproveite, beije esse homem. Você tem os seus filhos, aproveita, beije os seus filhos. Você tem os seus pais, aproveite, beije os seus pais. Fique perto das pessoas que você ama. Você não sabe até quanto tempo você vai tê-las perto de você. Aproveite. Diga que ama. Louvado seja Deus, porque aqui na sala 57 nós temos aprendido a demonstrar o amor. Diga que ama. Aproveite isso, queridos. E o último, e não menos importante, ele diz assim no verso no primeiro verso, ele diz assim: Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão: Deus está no controle. E talvez aqui o último item que eu gostaria de reforçar, nós teríamos mais lições aqui, e eu até te convido depois a ler, mas eu queria que você entendesse isso aqui, olha. Deus está no controle. Por isso, coloque a tua vida nas mãos de Deus. A maior loucura humana, eu digo isso, que a maior loucura humana é saber que Deus está no controle da história desse mundo e não permitir que Deus controle a vida, a nossa vida. Tem pessoas que elas querem tomar a rédea da vida, amados. Salomão, o homem mais sábio desse mundo, diz assim: olha, quem controla é Deus. Quem está no controle é Ele. Então, se Deus está controlando, coloque a tua vida nas mãos dele e permita que ele controle os teus passos. Não ande pelos seus próprios caminhos, não faça a sua própria vontade, permita-se ser conduzido por Deus. A vida é curta demais. E essa vida vai determinar onde vamos estar ali quando ela terminar, que ressurreição que nós vamos fazer parte. Nós vamos fazer parte da primeira ressurreição. A palavra diz: felizes são aqueles que participarão da primeira ressurreição. Mas alguns, eles se levantarão para receber o juízo, o castigo. Por isso, nessa vida, a coisa mais sábia que nós podemos fazer, de acordo com Salomão, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar na bondade dele. Como eu disse aqui no início, é as misericórdias dele que são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam na nossa vida a cada manhã. Por isso, queridos, cada dia é dia de nós nos colocarmos nas mãos de Deus. E a pergunta que eu faço é: você já se colocou nas mãos de Deus hoje? Você já entregou a sua vida para Ele hoje? E você está dizendo assim, pastor, eu já entreguei no passado, eu já me batizei, louvado seja Deus por isso. Mas essa entrega precisa ser contínua, diária. Eu faço a minha entrega hoje, queridos, mas eu preciso me entregar novamente amanhã. Assim como o alimento, lembra que nós falamos aqui que é importante nós nos alimentarmos, mas não adianta você chegar lá um dia, olha, eu achei que uma coisa gostosa e eu vou comer, 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 agora eu vou me alimentar durante um mês, uma semana. Não, você come e você se dá por satisfeito.
Mas só que amanhã vai dar fome e você vai precisar comer novamente. Então a nossa entrega a Deus, ela acontece hoje. Mas amanhã eu preciso entregar novamente. Eu preciso confiar minha vida a Ele novamente. E essa entrega precisa ser feita diariamente, continuamente. E confiar na bondade dEle, seguir os planos dEle. Procurar diariamente saber, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu plano para o meu viver? Eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero viver de acordo com os teus ensinamentos. Não quero fazer a minha vontade, mas dizer como Paulo, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então eu reforço aqui aquilo que nós estudamos esta manhã. Conselhos para a vida. Não são conselhos do pastor Ideraldo. Conselhos do sábio Salomão, do grande manual de instruções para a vida que é a Bíblia. Ele diz o quê? Aproveite a vida. Aproveite. Você não sabe quanto tempo você tem. Aproveite cada momento. Viva verdadeiramente. Tome cuidado, nós estamos vivendo essa geração de pessoas que estão se isolando atrás das telas e não aproveitam. Muitos pais não estão vendo os filhos crescerem, porque estão ali se envolvidos ali, muitas vezes com excesso de trabalho, ou muitas vezes envolvido demais com a tela e não vê os filhos. Aproveite, queridos. A vida, ela é incerta, por isso aproveite. O segundo conselho, alimente-se, coma. Salomão diz, olha, essa é a alegria que você tem nessa vida. Então, naquilo que Deus diz que nós podemos, e quando você tiver com vontade, mata a sua vontade. Faça, coma aquilo que te agrada, desde que esteja em conformidade com a vontade de Deus. Volto a reforçar isso aqui, tá bem? Mas, queridos, faça isso. Quantas pessoas ficam deixando para amanhã? Ah, não, mês que vem, ah, no próximo ano, queridos, nós não temos. O terceiro conselho, queridos, celebre os bons momentos da vida. Celebre os bons momentos. Celebre as datas importantes, aniversário, casamento. Agora nós estamos chegando aí ao Dia dos Pais. Estou falando para muitos aqui que ainda têm o seu papai. Aproveite e celebre essa data. Vá lá, almoce com o teu pai. Se você talvez mora em outro país, em outro lugar que não tem como, mas ligue para ele, dê um jeito de ficar perto ali. Nós temos essas tecnologias hoje, mas celebre os momentos. Celebre as pequenas realizações da vida, comemore. Alegre-se com aqueles que estão felizes. Muitos de nós, às vezes, né? Nós, às vezes, até é, pela falta do trabalho do Espírito em nossa vida, nós não ficamos felizes com a realização do outro. Amados, saber viver também é ser feliz com a realização do outro, com a conquista do outro. Quarto, fique perto das pessoas que você ama. Quem você ama? Cola nessa pessoa. Fique perto dela. Ligue mais. Talvez para quem está distante de você, né? Quem sabe, eu me lembro que logo no início da sala nós tínhamos um exercício que a gente sempre fazia, né? Diariamente. Quem sabe hoje você aproveita esse dia para ligar para alguém que você ama. Quem sabe faz tempo que você não liga para essa pessoa, não manda uma mensagem para ela. Aproveite o dia. Faça isso. E por último, queridos, lembre-se, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Talvez esse, apesar de estar por último, seja o mais importante. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Confie na bondade dele. Confie que Deus está conduzindo a tua vida. Descanse no cuidado e na proteção de Deus. Pare de reclamar. Desculpa, eu esqueci de dar essa ênfase aqui, né? Pare de reclamar. Não seja uma pessoa, seja otimista, seja feliz. Ah, pastor, mas eu estou vivendo momentos difíceis na minha vida. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força.
Peça a ajuda de Deus. Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, me ajude a ter a alegria do Senhor, a felicidade para que as pessoas possam ver. Que estes conselhos, que essas orientações sejam uma realidade na tua e na minha vida. Que nós coloquemos essas orientações em prática para vivermos bem esta vida, mas de maneira muito especial, seguindo essas orientações, nós estamos nos preparando para viver a eternidade. Que Deus abençoe o teu viver, que Deus abençoe a tua família, que eu e você coloquemos essas orientações em práticas e vivamos, perdão, a nossa vida de acordo com o plano e o propósito de Deus, sendo feliz naquilo que Deus nos concedeu, estando perto das pessoas que nós amamos e aproveitando cada um dos momentos que o Senhor nos conceder enquanto estivermos aqui neste mundo. Vamos mais uma vez colocar a nossa vida nas mãos do Eterno. Vamos mais uma vez pedir a condução dele sobre o nosso viver. Meu amigo e pastor Ivaí, você consegue ligar o teu áudio aí, meu querido? Eu queria pedir para que você orasse por nós aqui. Deixa eu... Aí, obrigado. Bom dia. Bom dia, eu vou colocar você aqui. Pastor, coloque a nossa vida nas mãos de Deus aqui, pedindo a Ele que nos dê sabedoria para aproveitarmos a nossa vida, confiando ela aos cuidados do Eterno. Ok, vamos orar. Santo e eterno Deus, que momento sublime foi esse nessa manhã de ouvirmos o pastor Ideraldo, dando a nós, Senhor, orientações e advertindo a nós para que nós possamos cuidar dos tratos da vida. Foi bom nós podermos ouvir e reanimarmos a nossa vida para continuar a luta em que temos nessa vida. Que bom que o Senhor tem dado a nós oportunidades muito especiais. Queremos louvar ao Senhor aproveitando para falar do Campuri, que foi um período majestoso na vida de milhares de juvenis que vão voltar para casa com um espírito novo e um entusiasmo maior para poderem distribuir essa alegria, essa felicidade, o segredo da vida, o poder do Espírito Santo na vida deles para darem esse fruto dentro dos seus lares. Obrigado, Senhor, por esses 5 pontos que foram abordados para nós podermos cuidar do desenvolvimento da nossa vida. Relembrarmos que o Senhor é o Senhor da vida e que as dificuldades elas serão superadas apesar de sofrermos e mesmo no sofrimento nós temos a libertação do Senhor e temos a esperança de dias melhores que virão, pois isso é o que nos impulsiona para continuarmos na vida sempre, Senhor. A vida aqui é uma labuta séria, mas nós temos a esperança de um dia maravilhoso, eterno, que nós vamos ter. E que essa alegria do pastor Ideraldo, contagiante, ela possa entrar no nosso coração e a gente continuar hoje em especial, o dia de hoje, vivendo hoje esses pontos importantes, cuidando, Senhor, para que amanhã o nosso dia seja melhor. Dá-nos essas bênçãos, ó Deus. Nós te agradecemos no doce e amado nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Obrigado, meu pastor. Você sabe que eu amo você, né? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, meu amigo? Amo você também, garotão. Você é fantástico. Um abraço para toda a família e para todos aí da Sala 57. Obrigadão, meu pastor. Sabe, queridos, esse, esses aprendizados, né? Eles são vitais, vitais e importantes para o nosso viver, viu? Então,
Que Deus abençoe aqui de maneira muito especial. Eu quero convidar neste momento aqui uma pessoa para que vocês a conheçam, tá? É a Aline. A Aline, hoje, ela contará para nós aqui um pouco da sua história de vida. Aline, seja muito bem-vinda aqui a Obrigada. esse momento, né? Você já faz parte aqui da Sala 57, né? Nós conversamos ontem aí, mas foi rápido, né? Por telefone, né? E a Aline vai nos abençoar contando um pouco da sua história aqui, mas eu já quero te agradecer, viu, pela tua disposição de estar conosco aí. Ó, ficou chique aí nesse fundo aí, tá? Bom dia, pastor. Aline, Eu que agradeço. começa aí se apresentando. Quem é a Aline, tá? De onde você qual a igreja que você frequenta, esposo, filhos, para nós conhecermos você, já começarmos aqui conhecendo você. Tenho 44 anos, sou psicopedagoga, meu marido Vinícius, tenho dois filhos, Rafael, com 19 anos, e a Isadora, com 10 anos. Sou da cidade de Botucatu, da Igreja da Vila dos Lavradores. Ah, que bem. Você quer mandar um abraço aí para esses irmãos aí? Um abraço para todos os irmãos da Vila dos Lavradores, daqui de Botucatu. Eu sei que você falou aí que tem um pequeno grupo que você congrega, Isso. a tua igreja hoje ela tem, são quantos membros aí, em Em média? torno de 130, 150 membros. Ah, e aí tem o PG, como que é o nome do pequeno grupo? Pequeno grupo Caminhando com Cristo. Esse mês Caminhando faz 6 anos que nós 6 anos. montamos o PG. É, Ó, e como nós vimos na mensagem hoje, vai ter um momento aí de vocês partilhar uma refeição juntos aí para celebrar esses 6 anos, não vai? vai. Que benção, viu, Aline? Então, um abraço aí para todos os irmãos de Botucatu, falei certinho? Sim. E para os irmãos do pequeno grupo Caminhando com Cristo, tá? Parabéns aí a vocês aí pelos 6 anos de existência. Aline, mas você partilhava ali sobre que a tua infância ali é um pouco, vamos assim dizer, um pouco conturbada, começou complicada. Conte para nós aí um pouquinho sobre a tua infância aí, a, o teu início de vida, né? Podemos assim dizer. Eu sou filha adotiva. É, a minha genitora, ela era mãe solteira, e há 44 anos atrás, numa cidade pequena aqui como Botucatu, isso era bem difícil. Ela já tinha um filho, e os pais dela falaram, né, que se ela engravidasse de novo, que eles iam expulsá-la. E foi isso que aconteceu, né? Ela engravidou de mim e eles a expulsaram. E o PG, ele teve um ponto crucial, né, na minha história. Porque depois que eu tive os meus filhos, eu tive curiosidade de saber, né, quem eram esses parentes, porque eu sabia que eram de Botucatu, e houve a preocupação deles casarem com um parente próximo, né? E eu tinha esse pressentimento que eles estavam próximos. E eu lembro que estava próximo do Dia das Mães e eu falei, Senhor, mais um ano se passa, eu não consegui descobrir minha história. E quando se esgotaram todas as alternativas, né? Eu já tinha ido no hospital, já tinha procurado a médica que fez o parto e não consegui descobrir. Eu lembro que na quarta-feira eu preguei e eu entreguei para os irmãos um papelzinho para eles fazerem um pedido de oração, que eu ia orar todo dia de madrugada por aqueles pedidos. E aí, no decorrer da semana, as pessoas iam me ligando. Ai, Aline, que bênção! Meu pai conseguiu um emprego, que eu coloquei lá no papelzinho. Aline, que bênção! Aquele pedido, Deus ouviu. E assim, todo mundo ligando. Eu falei, Senhor, o Senhor ouve a oração de todo mundo, mas não ouve a minha. E naquela semana, no PG, eu lembro que eu pedi para os irmãos orarem, né? Por essa questão de eu conseguir descobrir quem era a família biológica. E eu tinha feito um teste de DNA, e na semana que eu pedi
para o meu pequeno grupo, Deus me agraciou a encontrar um parente, que daí passou o contato dos parentes daqui de Botucatu, e de fato estavam perto, como eu pressentia, né? Deus colocava no meu coração que eles estavam próximos a mim. A minha tia mora na rua debaixo da minha casa e faz dança comigo, fazia dança comigo, eu nem sabia que era minha tia. E a minha sobrinha estudava junto com o meu filho, na mesma escola, e eram da mesma turma. Então, nesse momento aí, você, de certa forma, até teve uma contenda ali com Deus, porque ele estava atendendo a oração das pessoas que você estava intercedendo, mas a tua mesmo não estava sendo respondida. Mas Deus providenciou também, através do teu pequeno grupo, né, do envolvimento deles, para te ajudar nesse processo aí, que a tua oração foi atendida. Sim. Amém, que bênção. Mas conte-nos um pouco agora, né, sobre a tua experiência com relação ao cristianismo. Porque você disse aí que a tua mãe, ela acabou, né, você contou ali no início, né, que o teu pai havia falado para ela que se ela tivesse um outro filho, engravidasse, ela seria expulsa de casa, e ela foi com você ainda pequena. E aí, como foi esse processo, então, da adoção da outra família que ela acabou, né, deixando com que eles cuidassem de você? Então, ela acabou, me levando junto com ela, né? Não foi logo de início que ela me deu para adoção, né? Só que como ela não tinha para onde ir, ela foi para casa da mulher que estava com ela no hospital. Então, ela saiu do hospital, os pais dela não a receberam, né? E ela ficou por uma semana morando com essa moça que teve bebê junto, estava no quarto junto com ela. E aí ela se sentiu incomodada, né, de estar na casa de estranhos e tudo mais, e me levou para casa da médica que tinha feito o parto. E aí essa médica me deu para adoção para minha mãe de criação, e foi feita uma adoção ilegal, né, a brasileira que o pessoal fala. Então falsificaram minha data de nascimento, só agora que eu sei o dia que eu nasci, meu tipo sanguíneo e tudo mais, como se eu tivesse nascido dos meus pais de criação, né? E eu fui logo bebê, né, com poucos dias de vida para essa família que cuidou de mim. Mas assim, você falava ali que, de qualquer maneira, essa família, eles sempre deixaram você cientes, né? De que Sim, você. sim. Desde pequenininha, minha mãe falava: Ó, você é filha do coração, você não nasceu da barriga da mamãe. Sempre eu soube, né, que eu era filha adotiva. Para mim sempre foi muito tranquilo. E como que foi essa a tua experiência de conhecer, que você veio a conhecer a Cristo, né? Você disse que no primeiro momento não foi na igreja adventista, mas Deus trabalhou através de uma outra denominação, né? E como foi essa tua experiência de, podemos assim chamar de conversão, né? De vir a entender essa questão do cristianismo, né? É, como que foi esse processo aí? Eu fui criada em colégio católico, né? Então já tinha uma base cristã, já conhecia um pouco da Bíblia. Minha mãe e minha irmã espíritas, então ela me levava no centro espírita, embora eu achasse que algumas coisas ali não eram coerentes com a palavra de Deus. Mas quando meus amigos me convidaram para conhecer a igreja, aquele conflito, né? Que será que está certo? Que será que está errado? E eu me recordo que na época eu procurei o pastor da igreja, falei, ai, pastor, e aí, o que que tá certo, né? O espiritismo, é aqui a igreja de vocês? Ele falou, não, vou te dar a resposta, quem vai te dar a resposta é Deus. E na hora eu pensei, nossa, mas como assim, Deus, né? Deus vai falar comigo? Como é isso? E ele falou, então você vai chegar na sua casa, você vai orar, vai jejuar, e o Espírito Santo vai te acordar de madrugada, e você tira uma palavra. E assim eu fiz, né? Como ele falou, cheguei na minha casa, comecei meu jejum, 4 horas da manhã o Espírito Santo me acordou e eu me coloquei de joelhos e abri a Bíblia. No que eu abri a Bíblia, saiu na palavra: Não procurei os espíritas e os adivinhos para que não sejam contaminados por eles.
E aí eu fiquei pensando, uma Bíblia tão grande, meu Deus, o Senhor falando comigo ou foi uma coincidência, né? Fica aquela dúvida. Aí eu fechei a Bíblia, orei de novo e abri. E saiu: ao homem dará uma só vida, uma só morte, e logo após virá o juízo final. E a partir daquele dia eu entreguei minha vida a Deus, falei, não, é isso que eu quero. E eu sempre li muito a Bíblia, né? Sempre eu gostei muito de ler a palavra de Deus. E mesmo não sendo adventista do sétimo dia, eu já guardava o sábado e parei de comer as carnes impuras. Daí, você falou assim que nessa, onde você congregava, você estudava muito a Bíblia, essa questão aí do sábado, você acabou descobrindo sozinha ali, estudando? Sozinha, fazendo o ano bíblico. Então, sempre eu lia muito, e aí me chamou a atenção. Eu falei, nossa, Deus descansou, mas Deus precisa descansar. Falei, bom, então ele está deixando já um exemplo, né? Criou o mundo ali em 6 dias, no sétimo dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, já me chamou a atenção, né, em Gênesis. Aí, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Nossa, mas parece que não foi isso que eu aprendi nos 10 mandamentos, né? Parece que tá um pouquinho diferente ali a Bíblia do que me ensinaram. E aí, quando eu li o livro de Êxodo, os 10 mandamentos, aquilo me chamou a atenção. Aí, quando cheguei em Levítico 11, falei, opa! Se eu não como cachorro, gato, rato, barato, por que que eu vou comer o porco e o camarão? Que eu comia, né? Só que Deus, ele não leva em conta o nosso tempo de Sim. ignorância, né? Aí eu tomei a decisão de parar com as carnes impuras que as pessoas geralmente comem. Só que aí entra aquele conflito, né? Porque eu parei de comer, só que aí meu marido e meu filho pediam pizza de calabresa, lasanha com presunto. E eu só ficava olhando, eu falava, Senhor, se o Espírito Santo mostrou para mim, mostra para o meu marido também. E um dia nós estávamos em Campos de Jordão e zapeando na TV o pastor Luiz Gonçalves, chega mais, chega mais. E aí ele começou a falar tudo aquilo que eu tinha lido e que eu acreditava que era verdade. Aí eu chamei meu marido, nós ouvimos, quando chegamos em Botucatu, procuramos o canal. A princípio a gente não conseguiu achar, depois de um tempinho nós conseguimos encontrar. E aí apareceu, né? Encontre uma igreja. Ele já entrou no computador, pesquisou. Tinha uma igreja bem pertinho da minha casa. Nós fomos conhecer, fomos muito bem recepcionados, muito bem recebidos. Fizemos estudo bíblico com a Dai e com o Luiz. Então, só veio a confirmar tudo aquilo que eu já acreditava e tomamos a decisão ao rebatismo. Então, podemos dizer assim que o Espírito conduziu você até a Igreja Adventista. Sim, graças a Deus. Que bem. E por falar em Espírito, você falava ali que você já tinha esse, esse desejo, essa busca, né, pelo Espírito Santo. Você já vivia essa experiência, né? Você até falou um pouquinho Sim. ali sobre, você tinha um hábito de ir para o monte, para orar. Como que era essa rotina tua ali? Sim, eu já tinha bastante contato ali com o Espírito Santo, né? Depois que eu me converti, Deus colocava umas palavras na minha boca que às vezes eu nem entendia. Chegava uma pessoa, parecia que ele mostrava a vida inteira da pessoa para mim. E eu começava a falar, 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 mas na verdade não era eu, né? Não era nem minha boca, era o Espírito Santo mesmo me usando para falar com aquela pessoa. E aí a pessoa falava: Nossa, mas como você sabe tudo isso de mim? Nossa, eu tava precisando dessa palavra e tudo mais. Aí eu falava: Não sou eu, né? É Deus, né, falando através da minha vida. Então, toda honra, toda glória para Ele. E eu tinha esse costume realmente, né? Jesus, quando ele queria ficar mais próximo de Deus, ter um contato mais íntimo com o Espírito Santo, ele ia para o monte para orar, né? Então, logo após minha conversão, eu ia assim direto para o monte, passava assim às vezes madrugada orando. E isso foi muito edificante na minha vida. Até que um dia teve tiroteio lá, era próximo de um bairro meio perigoso. Aí eu parei de ir com medo, né? De repente levar um tiro, alguma coisa desse tipo. Mas assim, foi muito edificante para minha vida, para minha comunhão com o Espírito Santo, essa época. E você diz assim que nessa época também você já tinha vivido algumas histórias extraordinárias, né? Tem uma ali que você fala com, você cuidava das crianças ali na igreja que você congregava. Conte para nós aí uma dessas experiências aí. Sim. É, eu comecei a trabalhar com as crianças na escola dominical.
junto com uma outra professora, a Kátia. E quando nós começamos, tinha de 5 a 6 crianças, então era só meia dúzia de crianças. E aí a gente fez um trabalho evangelístico ali no bairro, né, na comunidade, e começou a aparecer bem mais crianças. E aí a gente combinou de fazer um evento onde ia ter pipoca e outras coisas, aquela pipoca de saquinho vermelho doce. E aí eu falei, Senhor, mas a gente não esperava que fosse mais de 50 crianças. Então apareceu muito mais crianças do que estava previsto. E eu lembro que eu orei para Deus para que multiplicasse a pipoca. E enquanto a última criança não recebeu o saquinho, a pipoca não terminava. Olha que benção, né, queridos? Essa questão que nós damos ênfase aqui, né? A vida no espírito, né? Porque quando alguém um dia me perguntou, sabe, Aline? A pessoa disse assim, pastor, como que eu vou saber que é o espírito, né? Que está falando? Eu disse, olha, a primeira coisa é que ele não vai dizer nada contrário à palavra. Esse, querido, isso é é a regra, né? A Aline já falou sobre isso aqui, né? Sempre que ela pedia, Deus confirmava na palavra. Então, esse é o primeiro item, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a regra, né? E Deus vai conduzindo. Olha como ele conduziu a vida dela, né? Aquelas verdades da palavra, ela buscando ali, Deus foi mostrando, né, algumas essas verdades sobre a questão da alimentação, a questão sobre o sábado, né? E outras verdades ali, como ela contou sobre o estado dos mortos, né? Deus vai mostrando através da palavra aquele que é sincero, né? Que busca, é a promessa dele, né? Você vai buscar e você vai encontrar, né? E aí você pode experimentar histórias lindas como essa que ela viveu, que é milagres, né? Deus fazendo ali verdadeiro milagre. Podemos dizer assim, um milagre moderno. Na Bíblia tem a multiplicação dos pães, né? Esse milagre moderno é a multiplicação das pipocas doces, né? É. A multiplicação das pipocas doces. Mas aí, nesse momento, você veio com o teu esposo para a igreja e vocês tinham um filho, isso? Que é O Rafael, que é do o meu primeiro Rafael. casamento. Eu fiquei 15 anos com esse meu ex-marido e até contei para o senhor a história, né, que eu pedi a confirmação Sim. para Deus, que se fosse realmente para eu casar com ele, eu queria receber flores, tinha que ser salmão, tinha que ser rosa, né? Rosa, salmão e que não morresse. E aí, naquela semana, ele me entregou um buquê de flores artificiais na cor salmão. E aí eu tive a confirmação. Infelizmente não deu certo, né? Nós ficamos 15 anos juntos, que é o pai do Rafael, e ele veio a me trair, aí eu pedi o divórcio, e Deus preparou minha bênção, que é o Vinícius, que faz 15 anos que nós estamos juntos, que é o pai da Isadora. Como a gente estudou hoje aqui, né, a vida é incerta, né? Então, assim, eu sei que o teu plano, originalmente ali traçado, né, era toda uma vida, né? Mas, infelizmente, né, ele acabou deixando de seguir a orientação de Deus, né, que a palavra orienta, né, e acabou gerando essa questão aí. Mas aí, nesse período aí, você contou que viveu meio podemos assim dizer, um período meio revoltoso, assim, não sei se a gente chamaria Sim, isso, né? E você sim, viveu uma experiência real também com Deus ali, nesse período que você acabou se afastando do convívio da sim. igreja, acabou afastando da comunhão, porque normalmente às vezes a pessoa diz assim, ah, pastor, mas a pessoa afastou da igreja. Queridos, é lógico que há casos, né? Mas a maioria das pessoas, né, que se afastam, primeiro elas perderam a comunhão. Tá? E aí depois ela vai se afastar, vai perder o desejo de estar na casa, porque a igreja nada mais é do que a casa de Deus, né? Nós assim Uhum, dizemos. E você teve esse momento aí, né? Mas sim. conte-nos aí como Deus trabalhou mesmo nesse momento aí meio conturbado da tua vida. Qual foi a experiência ali que você falou? Parece que você teve em uma festa e estava voltando. O que que aconteceu contigo aí? Isso mesmo. Após o divórcio, né, eu me desviei e eu tinha ido para Bauru, uma cidade próxima aqui a Botucatu, numa balada, e retornando de viagem, eu dormi no volante e eu capotei o carro. E praticamente eu passei pela experiência da morte, né? Até a Rosana Alves, neurocientista, falou na Novo Tempo, nessa última semana que ela fez de palestras, né?
um pouco antes da gente morrer, o cérebro, ele procura momentos felizes, então passa como se fossem uns flashes, né? E eu vivenciei isso quando que eu capotei o carro. E eu lembro que em pensamento, a única coisa que eu conseguia pensar, Senhor, me perdoa de tudo que eu estou fazendo e me dê mais uma chance. E eu lembro que naquele momento eu fiz um pacto com Deus, que se ele me deixasse viver, que eu ia dedicar minha vida somente a ele a partir daquele momento. Então, Deus te poupou para que você vivesse não mais para a Aline, não mais para fazer a vontade da Aline, mas para fazer a vontade de Deus. Sim, E ele preparou o Vinícius, né? é. Que ele veio justamente para te ajudar nesse processo. Ah, tá aí o Vinícius. Olá, Vinícius. Tudo bom, pastor? Tudo jóia. Seja bem-vindo aqui conosco aqui na sala 57, viu? Obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida. Eu sei, aí, conversando aí com a Aline, né? Ela disse que você tem um coração de pastor, né? E nem sempre, querido, deixa eu só. Alguns pastores, né, não têm a formação teológica, como eu, outros colegas aqui têm, mas Deus coloca no coração deles o ministério pastoral, tá? E o Vinícius é esse que Deus colocou no coração dele, o ministério pastoral, né? Então, ele é o pastor ali na igreja. Hoje, que cargo você exerce aí na tua igreja, Vinícius? Na verdade, no momento eu não estou exercendo nenhum cargo, né? Mas é Já o que a Aline teve. sempre fala, a gente não precisa ter cargo na igreja para Sim, fazer a sim. obra de Deus, né? E Mas onde você. eu já fui ancião jovem, já fui do ministério jovem também. Então, aí tá aí o Vinícius, né? Que tem esse coração de pastor. E a Aline contava para nós ali, Vinícius, que hoje vocês realizam, é, como ela estava dizendo aqui, ela fez esse compromisso com Deus, né? De que se Deus poupasse a vida dela, ela dedicaria em prol da causa de Deus. E vocês têm vivido experiências em lugares que muitas vezes a gente até não, como que eu diria assim, não são tão comuns, né? A Aline até falou, pastor, o Vinícius é corajoso, porque aonde eu chamo, ele vai. É, onde vocês têm exercido aí esse ministério? Conte para nós aí, quem sabe algumas experiências. Você falou sobre hospital, presídio, onde mais? E talvez algumas das experiências que vocês viveram nesses locais aí. Teve um fato inusitado que acho que a Aline até comentou no áudio, não sei se foi com você ou com outro pastor, que uma vez a gente estava saindo para jantar para comemorar o aniversário de casamento. E nós estávamos tudo bem arrumado, tudo cheiroso, etc. Aí no meio do caminho, a gente encontrou um andarilho deitado na calçada. E Deus tocou o nosso coração para parar e ajudar ele. Aí a gente parou o carro, estendeu a mão para ele, ele aceitou a nossa ajuda, a Aline limpou, ele estava com o rosto tudo sujo, acho que tava suado, tava bêbado, né? E a gente parou, conversou com ele, aí ele pediu para a gente levar ele na casa dele. Ou seja, a nossa noite que a gente tinha planejado, que era para comemorar o aniversário de casamento, foi totalmente ao contrário do que a gente planejou. Daí a gente levou ele para casa dele, conheceu um pouco ele da história. E esse bêbado, ele é um andarilho, né? Que ele era bem conhecido aqui na cidade de Botucatu. O nome dele era Lui. E ele era famoso por ficar nas praças cantando, bêbado. A gente não conhecia essa outra história dele. Aí a gente levou ele para casa, conheceu a casa dele, a história dele. No outro dia, fomos lá, conversamos com ele, começamos a levar ele para a igreja. Acho que, não sei se a gente chegou a dar estudo bíblico para ele. Sim. Por um tempo ele foi com a gente para essa outra igreja, que aí, na época ainda não era a igreja adventista. Mas, infelizmente, ele veio falecer faz alguns anos, né? Nós não sabemos, não tivemos mais a história dele para saber se ele continuou nos caminhos do Senhor, tudo, mas foi momentos maravilhosos que tivemos ali. Eu acho que foi perfeito, assim, por mais que nós não saímos jantar, como poderia ter saído qualquer outro dia, esse dia foi muito especial para a gente. Mas assim, olha, é marcante, né, quando nós percebemos que o Espírito está conduzindo
a nossa vida, né? E como você falou aí, Vinícius, na verdade, assim, olha, essas histórias talvez ficou mais marcante do que talvez o jantar que vocês teriam, né? Então, às vezes, Com assim, Deus certeza. nos conduz de uma forma diferente daquela que nós havíamos planejado, mas Ele nos conduz, assim, para melhor, né? Talvez não melhor na perspectiva humana. E quem sabe parasse assim, não, mas né, na perspectiva humana, talvez a gente olhar, não, mas estava tudo preparadinho, né? E de repente você coloca alguém no carro, e como você falou, às vezes a pessoa está mal cheirosa, né? Mas assim, olha, saber que você foi um instrumento usado por Deus para abençoar uma vida, queridos, como diz tinha uma propaganda no passado que dizia, né? Só que eles usavam de uma maneira errada, mas fala assim, é algo que não tem preço, né? Uma experiência, né? E não só para a nossa vida, mas acaba sendo para a vida de outros aí. Então, hoje vocês exercem esse ministério, né? Vocês podemos chamar assim de um ministério. Também vocês trabalham. Quais, quais são os locais que vocês mais têm atuado, podemos assim dizer? A gente fez evangelismo já em favela, no asilo, na Fundação Casa. E da Fundação Casa, para mim, foi muito marcante, né? Porque eu tinha um pouquinho assim de aversão a preso. E aí Deus falou: eles também são filhos de Deus. E aí Deus me colocou dentro do presídio, da cadeia, para fazer evangelismo com os presos e Fundação na Casa, né? Fundação Casa. E foi uma das experiências assim mais marcantes na minha vida, porque eu conseguia olhar para aqueles meninos com os olhos de Jesus, que antes eu não conseguia. Então eu tinha um amor, um carinho tão grande por eles que aquilo não partia de mim, né? Partia do Espírito Santo de Deus mesmo, né? Eu olhava para eles como se fosse um filho meu. Então foi assim uma experiência tremenda. Eu saía lá da Fundação Casa assim, com a minha vida totalmente transformada, renovada, um sentimento assim que é inexplicável. É um preenchimento que a gente sai que não tem mesmo explicação, assim, a gente fala, nossa, parece que eu passei por um momento mais feliz da minha vida, quando a gente saía de lá toda vez que a gente ia, então não dá para explicar mesmo, é Deus que preenche não sei nem explicar a palavra aqui, É é indescritível. é Mas maravilhoso mesmo. o que eu achei interessante é essa palavra assim da transformação, né? Assim, Deus muda a perspectiva. Então, tinha aquele olhar assim quase vendo assim como pessoas que não merecem, né? Pelo que eles fizeram e tal, não são dignas de merecer o amor de Deus, né? De alguma forma, às vezes a gente fala, não, merece estar sofrendo e tudo mais, mas aí Deus nos coloca para olhar para essas pessoas como pessoas que necessitam, né? Essas pessoas que necessitam verdadeiramente do amor de Deus, né, da graça de Deus, do perdão de Deus. E como é gostoso ouvir vocês partilhando aí, né, e vendo como Deus transforma o coração, como o Espírito Santo de Deus, né, atua para transformar o coração nessa, podemos assim dizer, uma mudança de mentalidade, né? Olhar de uma perspectiva, de uma forma completamente diferente, né? Você passar, gostei além do você falar ali aí, né? Você passar a olhar para as pessoas e ter um carinho assim de filho, né? Você, mãe, nós aqui, mas o Vinícius, não podemos expressar isso, porque a Bíblia vai dizer que o amor de Deus aqui na Terra, se fosse para a gente comparar, seria comparado ao amor de uma mãe, né? Mas assim, você olhar agora e ver essas pessoas na condição de filhos, né? Aquela vontade de filho é isso, a gente quer ajudar, fazer algo por eles, se preocupar com eles, orar por eles, né? Eu faço isso aqui sempre que eu levanto de madrugada, eu não consigo sem ir no quarto dos meus filhos. Olha que eu estou com dois rapazes já, 18 e 16, mas tenho que ir lá no quarto, tenho que orar com eles, né? Tem que pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. E esta é a maravilha que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? E agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como que vocês aqui conheceram a Sala 57? No nosso grupo da igreja, o Alex publicava o link.
E aí eu falava, nossa, mas que horário, não vou conseguir assistir. Então, ele colocou alguns dias e me deu a vontade, né? Veio aquilo no meu coração, mas eu imaginei que pelo horário eu não conseguiria. E aí eu lembro que eu pedi para o Espírito Santo para que eu conseguisse acordar. E aí, todos os dias, o Espírito Santo me acorda às 5 horas da manhã. Agora, independente se tiver a sala 57 ou não, mesmo na terça-feira, né, que não tem, e no sábado, aí eu acordo no mesmo horário. O Espírito Santo sempre me acorda daí no horário para eu não perder a sala. Sabe que eu cheguei um dia de viagem e às vezes a gente chega muito cansado, né? E eu cheguei e falei, Senhor, né? Eu cheguei em casa acho que quase 1 hora da manhã e eu falei, bom, amanhã eu vou descansar. Mas aí depois vem aquele negócio, não, você tem que acompanhar a sala, né? E aí eu orei e falei, Senhor, se for para eu acompanhar a sala, que o Senhor me desperte antes, né? E aí por volta de 4h30, 15 para 5, eu despertei, eu entendi o recado de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou embora para a gente estar junto ali com os nossos irmãos. É, mas, Aline, eu queria que você me partilhasse ali aquela experiência que você contou, que quando mesmo desempregada, o Espírito tocou no teu coração para que você juntasse com os irmãos para ajudar alguém. Porque às vezes a gente fala de amor, né, como fosse algo abstrato, né? Só falar. Mas eu queria que você, o amor colocado em ação, em prática. Como foi essa experiência aí? Então, nessa época, eu fiquei desempregada e estava próximo às férias de julho. E aí, eu e meu marido decidimos fazer a Missão Caleb em Pratânia, que é uma cidade perto aqui de Botucatu. E assim, né? Contando com a ajuda de Deus para combustível, com os alimentos e tudo mais. Os irmãos da igreja foram tão solidários que a gente ganhou tanto alimento, que além daquilo que a gente ia, né, consumir durante o período de férias, a gente montou muitas cestas básicas e conseguimos entregar. Então, assim, foi uma época da minha vida que eu mais ajudei mais pessoas. Eu não tinha condições financeiras, mas Deus abriu as portas do céu de tal maneira que Ele abençoou muito a nossa vida e mais ainda a vida das outras pessoas. E do nosso pequeno grupo também, uma irmã da igreja estava sem geladeira. E aí eu falei, Senhor, como dá para viver sem geladeira? É muito difícil, né? E eu desempregada, eu falei, eu não tenho dinheiro, né? E aí o Espírito Santo me orientou, não, lança lá no seu pequeno grupo, né, a história dessa irmã e fala que você vai estar arrecadando, se algum irmão sentir no coração, e deu o dinheiro para a gente comprar a geladeira e ainda pagar o frete para ela receber na casa dela, o transporte. Então, assim, foi uma bênção. Então, às vezes a gente não tem condição, mas um outro irmão da igreja pode ajudar. E de forma muito especial, eu fico feliz em ver assim, que o Espírito te mostrou como que você deveria fazer, né? E coloca as pessoas certas para aquele momento, né? Sair da ideia assim de apenas falar que ama, mas viver verdadeiramente o amor, né? O amor colocado na prática. Eu acho que essa é uma das coisas que o mundo está carente, né? A gente, primeiro que muitos, assim, são palavras vazias, né? As pessoas às vezes até falam que amam, mas, assim, se o nosso discurso não condizer com a nossa prática, então ele não tem valor algum, né? Aí ele Agora, uma vez que você disse aí que você viu a pessoa em necessidade, trabalhou, atendeu aquela necessidade, então agora não é mais um discurso, né? Agora o amor é colocado em prática. E, queridos, isso é interessante, porque assim, olha, as pessoas fora, talvez eu estou falando aqui, a maioria de nós aqui, né, faz parte de uma comunidade religiosa, né? Eu sei que a grande maioria aqui é da Igreja Adventista, né? Mas os demais que não são, e você é muito bem-vindo aqui conosco, você que está acompanhando, mas você faz parte também de uma comunidade religiosa, né? E nós, como igreja, as pessoas estão olhando para nós. Elas precisam ver que o nosso amor não é apenas algo que a gente está falando, mas é algo que a gente está experimentando. E quando você vai, né, e Jesus ele falou sobre isso, a Aline falou aí juntamente com o Vinícius, do trabalho
que eles têm feito, né? Jesus falou assim, olha, quando eu tive fome, que vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. E aí ele mesmo vai dizer, ó, quando você faz a um pequenino, eu tive preso e você não me visitou, né? E Jesus vai dizer, quando você faz a um pequenino, é como se você estivesse fazendo para mim. E esse é o maior testemunho que nós, como igreja, podemos dar. Tá? Então, assim, colocar o amor em ação, né? Colocar o amor em prática. Então, vocês podem dizer assim, olha, vocês vivem numa comunidade que é o PG, né? Caminho, Caminhando com Cristo. caminhando com Cristo, né? Vocês têm experimentado esse amor incondicional, né? Porque vocês têm experimentado e têm tornado a missão atrativa, né? Porque vocês, como missionários, vocês têm alcançado campos missionários que muitas vezes alguns têm receio de ir até esses locais, né? E Deus tem colocado vocês em lugares que muitos têm receio de ir, né? E isso só é possível porque vocês têm buscado ao Espírito Santo, né? É, você até falou ali, Aline, que muitas vezes o Espírito Santo te mostrou pessoas que você deveria ir até elas, né? Falar com elas, a mensagem certa de falar com elas. Vinícius, até você teve um chamado assim de Deus e um desejo de ser pastor, isso? Isso, na verdade, a gente teve essa vontade no coração e a gente fez tudo, a prova lá no NASP. Só que a Aline foi classificada antes que eu, né? Uhum. E eu fui classificado lá no último dia. Ou seja, já era, a gente ficou nesse embate, né? Eu não fui classificado e a Aline foi. O que que a gente vai fazer? A gente não sabia muito, não tinha muita ideia o que fazer, né? Porque a gente sabe que não tem, na Igreja Adventista não tem o chamado para mulher. E como eu fui chamado no último dia, a gente acabou não dando sequência nesse chamado de fazer a faculdade, a gente tinha ter a nossa casa, os filhos, estudando, a gente acabou decidindo, falar, não, acho que vamos continuar trabalhando para Deus, mas não vamos seguir com a faculdade, né? E a gente, por mais que eu não fiz a faculdade de teologia, nós não fizemos, a gente continua trabalhando para Deus, dando estudo bíblico, visitando as pessoas, ou seja, colocando o amor de Deus em prática mesmo. Sabe, deixa eu te falar algo aqui, Vinícius, que talvez para muitos aqui vai ser talvez eu até vou surpreender vocês, tá? Mas como pastor, às vezes a gente se ocupa tanto, e o pastor Wagner falou sobre isso ontem, e eu até conversava com o pastor Joaquim sobre isso, né? Às vezes a gente se ocupa tanto, e é necessário, né, nas atividades da igreja, reuniões, comissões e planejamento e construções e tudo mais, que em alguns momentos, eu particularmente, eu creio que isso eu falo acho que em nome de vários dos pastores que aqui estão, né? Às vezes a gente sente essa falta dessa atividade que desenvolvíamos na igreja local. Então, na minha igreja local, né, antes de ir para o seminário, desde quando falar um pouquinho aqui, eu morava em Jataí e a minha esposa em Mineiros. Só que eu ia tanto para Mineiros que eu acabei recebendo cargo na igreja de Mineiros. Então eu já participava da escala de pregação lá, né? Mas na minha igreja sempre procurei trabalhar na igreja, me envolver, né? Fui diretor desbravador, diretor de jovens, né? É, diretor do Ministério da Música, mas às vezes a gente sente falta porque, como pastor, a gente viaja bastante, tem que estar nessas, e precisa disso, eu entendo que é necessário, né? Mas às vezes a gente sente falta desse trabalho aí que vocês realizam, sabe? A gente sente falta disso. Então eu quero dizer para você, Vinícius, não sei se alguém já te disse isso juntamente com a Aline, né? Além, vocês exercem um ministério pastoral, tá? Vocês são pastores, exercem, não só vocês, são vários outros aqui, que aqui estão, né? Que são pastores voluntários dessa igreja, mas pode ter a certeza que vocês exercem um ministério que em alguns momentos nós, pastores, a gente até queria fazer, mas por conta das atividades que a gente tem que cumprir na igreja, os requisitos, a gente não consegue, infelizmente, viu? Então, assim, Amém.
O que eu que diria para vocês assim, sejam felizes, tá? Exercendo esse ministério que Deus colocou aí no coração de vocês, tá? Onde Deus Amém. tem os colocado, tá? Sejam felizes. E eu tenho a certeza que a igreja aí em Botucatu, né, é muito abençoada aí através do ministério de vocês. Hoje vocês disseram que fazem esse trabalho missionário, isso? E Isso. Aline, você até falou para mim que tem vontade assim de viver só para. Só Como, para como é missões. isso aí? Como, eu sei que isso você sentiu desde dessa experiência aí que você teve de quase morte. Aí você volta, Deus abençoa você com o Vinícius, com a filhinha de vocês, Isadora. Isadora, a Isadora, né? A Isadora está com quantos anos? Vocês têm 15 anos juntos, ela 10. 10, né? Mas hoje vocês, Deus tem colocado no coração de vocês um desejo de serem, dedicarem só à missão, é isso? É isso mesmo. Para o Cê- mundo é um pouco louco, né? Você falar, não, não vou mais trabalhar, vou dedicar minha vida só a Cristo. Mas o que é loucura para o mundo, né? É bênção para o reino de Deus. Então a gente está aí nessa caminhada, nessa jornada, pegando informações de como a gente pode colocar isso em prática. Mas o desejo do nosso coração é esse, dedicar nossa vida só para conseguir almas para Cristo. A gente tem feito trabalho missionário em Botucatu e região, né? São Manuel, Pratânia, Pardinho, mas a gente vê que agora chegou a hora da gente dar um passo talvez um pouco maior, né? Ir para outros países, talvez. Amém. Sabe que isso é extraordinário. Eu tenho uma amiga, ele está por aí, ele acompanha a Sala 57, o Leandro Palharini. Inclusive, ele está em viagem aí. Eles têm um projeto. Saiu do Rio Grande do Sul e Deus conduziu ele. Ele foi para o Rio Grande do Norte. E lá ele tem um projeto, né? É, Agora me fugiu rapidamente aqui, me fugiu o nome do projeto aqui, mas eu vou lembrar aqui, ainda vou dizer. E eles realizam um trabalho, né? Ele já até testemunhou aqui na sala, né? Cuidando de pessoas com dependência química e ação integrar, lembrei aqui o nome, ação integrar, né? E foi essa maneira, Deus conduziu eles, né? E Deus tem cuidado, tem sustentado, né? E é isso que Deus tem colocado também no coração de vocês, viu? Amém. Amém. Tá? Meninos, eu sei que tá gostoso, a gente, ó, vocês parece que não, mas já tem quase uma hora que a gente está conversando aqui, mas é gostoso essas experiências que vocês viveram, né, que vocês têm partilhado. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Pela vida da Aline, pela vida do Vinícius, tá? E dizer para vocês assim, olha, continuem a se deixar serem conduzidos pelo Espírito, né? É, no que você contou aí, Aline, desde essa busca, porque também tem isso, viu, queridos? Às vezes a gente olha, vê aqui os testemunhos, as histórias, e você fica pensando, mas por que que não acontece comigo, né? Por que que não acontece na minha vida? Queridos, porque às vezes nós não buscamos. Jesus diz: pedi e você vai receber. Você vai buscar e você vai encontrar. Então, assim, vamos assim dizer, há um preço que é pago, né? E o preço é a busca, o preço é a aceitar. Porque muitas pessoas às vezes buscam, Deus direciona a vida deles para ir no caminho e eles viram meio Jonas ali, né? Deus manda ele ir para Nínive, só que ele quer ir para Tarsis, ele quer continuar fazendo a vontade dele. E aí não tem como, né? As coisas. Mas louvado seja Deus, porque a Aline e o Vinícius, né, partilharam um pouquinho da experiência deles aqui, né, tem várias histórias da maneira que Deus os tem conduzido, mas eu quero louvar ao Senhor pela vida de vocês, pela bondade de Deus com vocês, e louvar ao Eterno, porque vocês têm se deixado ser conduzidos pelo Espírito, viu? Amém. Amém. E quem sabe logo nós vamos ter aqui esse casal voltando aqui à sala 57, partilhando aí desse novo ministério. Como eles já falaram aqui, eles têm esse ministério, trabalho missionários, vão a presídios, hospitais, né? É, a lugares, né, a gente fala favela assim, mas onde pessoas que às vezes lugares que é de difícil acesso, tem lugares, queridos, que às vezes assim tem dono.
podemos assim dizer, de território ali, que eles não deixam você entrar, né? Então Deus tem levado eles a esses lugares e agora Deus está querendo levá-los a águas mais profundas, né? Aprenderem assim a verdadeiramente o que é viver uma vida completamente dependente de Deus, né? Ô, pastor, Porque só queria falar um pois negocinho, não, e pode ficar à desculpa vontade, querido. interromper, é que muitas vezes as pessoas falam, eu gostaria de ter uma experiência com Deus, busco o Espírito Santo, só que muitas vezes ela não consegue ter essa experiência com Deus. E ela só vai conseguir ter essa experiência com Deus quando ela começar a colocar em prática isso na vida dela. Aí ela vai ver o agir do Espírito Santo através da vida dela. Ela vai falar, realmente, é só depois que eu comecei a colocar em prática que eu estou vendo Deus agir na minha vida. Então, esse é o caminho. Não adianta só aprender na teoria, buscar em casa o Espírito Santo e não agir, porque isso faz total diferença na vida da pessoa. Obrigado, viu, Vinícius? É isso. Você colocar, né, aquilo que Deus tá te dizendo, aquilo que o Espírito está te direcionando, queridos, coloque isso em prática. Eu quero só dar duas ênfases aqui, né? Essa questão que a Aline colocou. Sempre que Deus falou com ela, Deus confirma na palavra. Amados, isso é extraordinário, tá? Então, assim, olha, a busca a Deus está direcionado à busca na palavra dele, né? E é isso aqui, ó. Amados, uma vez que Deus falou com você, Deus te direcionou, vá, obedeça. Porque quanto mais você obedecer, mais fácil será ouvir a orientação de Deus. Meninos, eu vou fazer aqui um pedido. é, Vou pedir para que vocês orem conosco aqui, né? Eu não sei, vocês decidem aí, um começa, outro termina. Eu sei que vocês dois são dois pregadores do Evangelho, né? Mas eu queria ouvir a oração de vocês dois, cada um orar um pouquinho, né? Quem sabe orar para que Deus continue, através do Espírito Santo, falando conosco, né? E orar para que Ele nos ajude a, uma vez que entendemos a sua voz, colocarmos em prática, né? Obedecermos aquilo que ele nos pede. Aí vocês decidem aí quem começa e quem termina, tá bem? Tá, Mas vamos nós orar vamos ouvir então. a oração dos dois aí. Orem por Am- nós, então, encerrando aqui esta reunião. Querido Deus, maravilhoso Pai, é maravilhoso estar aqui na tua presença, na sala 57, compartilhando um pouco das nossas histórias, as nossas experiências contigo, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor, com Teu Espírito Santo, venha agir no coração de todos que participam da sala 57, Pai. Que o Senhor coloque o desejo no coração deles de também levar a Tua palavra, levar o Teu amor a pessoas que ainda não conhecem a Ti, pessoas que estão sedentas da Tua palavra, Pai, que estão escravizadas nesse mundo de pecado, Pai. Que o Senhor venha agir em cada coração, Deus, e venha usar a cada um de nós para o teu reino, Pai. Que seja feita a tua vontade através da nossa vida, Pai. Que a nossa boca seja uma boca que transmite bênçãos para outras pessoas, Pai. Que a nossa vida seja transformada pelo teu Espírito Santo e venha ser luz no mundo das trevas, Pai. Que o Senhor conduza cada vida que está aqui presente neste momento, Deus. Que o Senhor use para o teu reino e pessoas, vidas, famílias sejam alcançadas através de nós, Pai. Nós somos instrumento nas tuas mãos, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, ainda em tua presença, Senhor, peço que o derramar do Espírito Santo nessa manhã seja algo tremendo, poderoso na vida de cada um, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não teve essa experiência contigo, Pai, que ele encontre esse poder, essa experiência a partir de hoje, Senhor. Oh, papai querido, não somos merecedores de tanta graça, de tanto amor. Sua palavra fala que somos trapo de imundícia. Mas, Pai, através do teu poder, através do seu Santo Espírito, o Senhor consegue nos transformar, nos moldar. Ó Pai, que nossos ouvidos estejam sempre atentos à voz do seu Santo Espírito e que a gente esteja aberto, Pai, a sempre obedecer o teu querer, a tua vontade.
Muitas vezes não queremos sair da nossa zona de conforto, ficamos procrastinando. Às vezes o Senhor pede para a gente dar um estudo bíblico e a gente não quer dispor do nosso tempo, ou damos desculpa que a gente não sabe, Senhor. Que tudo isso, que todas essas amarras caiam por terra, Senhor. Tua palavra fala, ide, pregai o evangelho para toda criatura, para toda nação, que assim possa ser nas nossas vidas, Senhor, a partir de hoje, Pai. Cuida de cada um da sala 57, dos seus familiares. Acampa seus santos anjos ao redor de cada um, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados. É o que nós te pedimos no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, obrigado, viu? Muito obrigado, Aline, Vinícius, por partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito aí na vida de vocês conosco, né? E tenho a certeza de que muitas outras histórias extraordinárias virão, porque vocês têm se deixado ser conduzidos aí pelo Espírito Santo de Deus, tá bem? Amém. Amém. E em nome da Sala 57, deixa eu dizer aqui, olha, que amamos vocês, precisamos de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque a Aline e o Vinícius existem, tá bem? Amém. Amém. Eu também te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Queridos, Amém. que coisa extraordinária, né? O que Deus faz, né? De uma infância tão conturbada, Deus levanta a Aline juntamente com o Vinícius aí para ser um casal poderoso aí na presença do Senhor. Então não importa, né, como foi o início da tua vida, não importa que momento, né, difícil você passou, se coloque nas mãos de Deus e Deus escreve bonitas histórias na vida daqueles que colocam à disposição deles, tá bem? E aqui, Amém. juntamente com a Aline e o Vinícius, né? Deixa eu só reforçar aqui, eles vão colocar no chat aqui o contato do Rogério, tá? Que é o que está organizando aqui essas reuniões da Sala 57, agora no dia 3, depois dias 9, 10 e 11, e também depois dia 19 e dia 22, tá? O contato dele vai estar no chat aqui, tanto do Zoom quanto do YouTube. Se você estiver perto, quiser maiores informações, você pode entrar em contato com ele através do WhatsApp, para que você que mora perto aí nessa região participe de um desses momentos aí. E aqui, juntamente com a Aline e o Vinícius, nós queremos desejar a todos vocês, olha, tá aqui, olha. Então, Rogério, obrigado, viu, queridos? O Rogério, querido, né? O Rogério conduziu aqui, cuidou nos bastidores aqui de toda essa reunião. Rogério, você é uma bênção de Deus, tá? E nós aqui amamos você. E nós queremos aqui, eu juntamente com a Aline e o Vinícius, desejar a todos vocês um bom dia com Alegria! Bom Bom dia, dia com gente! Bom dia, alegria! Muita alegria. Bom dia com Na transmissão do alegria! Dia com YouTube, alegria. clique no joinha. Bom dia com Clique alegria! no joinha. Bom dia, Aline! Bom dia, Vinícius! Bom dia com Bom dia, Clique no alegria! joinha. Delícia, Paraná! Que o Senhor logo Bom dia com muita alegria! Bom dia, povo do YouTube! Bom dia, Nilva, na transmissão do YouTube. Clique no joinha. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Olha o joinha. Delícia! Joinha.